Olá, queridos alunos do 9º ano, estou aqui mais uma vez com vocês. Sou a professora de língua portuguesa, Elívia Soares, e nós vamos continuar hoje falando do microconto. Essa é a nossa aula número 44, só que o tema da nossa aula de hoje é produção de microconto. Nas aulas anteriores, vocês já conheceram o que é o microconto, conheceram as características do microconto. Anterior a essa aula, nós fizemos leitura e análises de microcontos e agora nós vamos juntar, unir todo esse conteúdo que aprendemos para produzir um microconto. Vamos lá? Acompanhem. Então, o primeiro passo para escrever textos de determinado gênero é conhecer a estrutura e a função. Nós já vimos sobre isso, bem como ler bons textos desse mesmo gênero. E para a gente começar, nós vamos fazer leituras de microcontos, porque você precisa fazer essa leitura para se familiarizar cada vez mais com o gênero textual que você irá produzir, que é o microconto. Vamos à leitura. Texto 1. Plantou a novidade para ser mente criativa. Texto 2. Para não explodir, um ar alongou o pavio. Texto 3. Investiu tudo no amor e faliu. Texto 4. Era um amor à primeira vista, mas de segunda mão. Vamos analisar um pouco, falar rapidamente sobre cada um, para você observar a linguagem utilizada, porque mesmo se tratando de um texto curto, com no máximo 140 caracteres, é importante selecionar aquilo que vai ser colocado no microconto, porque o seu microconto, ele não pode se tratar de palavras soltas, ele é uma narrativa e precisa ser uma narrativa curta e que atribua sentido àquilo que você escreveu. Vamos falar sobre cada microconto desse agora. No texto 1, plantou a novidade para ser mente criativa. A expressão ser mente, que lida ou pronunciada de maneira rápida, assemelha-se à palavra semente, que se liga ao verbo plantar, na forma verbal plantou, utilizado no início do conto. Então vejam aí a duplicidade de sentido, o uso da linguagem para atribuir vários sentidos para fazer a associação de plantar com ser mente criativa, ter uma mente criativa e ao mesmo tempo ser mente voltado à palavra semente que está associada a plantar. Assim, entendemos que a pessoa plantou uma novidade, plantou uma semente para ter a mente criativa. Agora analisando o texto 2. Para não explodir, um ar alongou o pavio. Para não explodir, temos o trocadilho com a frase pavio curto, que indica uma pessoa impaciente, explosiva. Quando diz alongar o ar, significa respirar fundo. Tem um significado, tem uma interpretação. A gente viu nas aulas anteriores que a linguagem ela não é explícita. A linguagem do microconto não é direta, você precisa atribuir sentidos àquilo que está escrito no microconto. Então, alongar o ar significa respirar fundo e alongar o pavio significa aumentar a paciência. Texto 3. Investiu tudo no amor e faliu. O recurso utilizado é a aproximação dos verbos investir e falir. Indica que alguém acreditou no amor, mas se decepcionou. Quando utiliza o verbo falir, significa que se decepcionou. E o texto 4. Era um amor à primeira vista, mas de segunda mão. O que significa esse amor à primeira vista? O que significa esse amor que era de segunda mão? Qual é a interpretação disso dentro do microconto? À primeira vista, amor à primeira vista, indica algo bom. E segunda mão, amor de segunda mão, é uma expressão usada para algo que já não tem tanto valor, que já foi utilizado por outras pessoas, algo de segunda mão.
Veja que nesses exemplos existe uma valorização da linguagem figurada, o que atribui força ao sentido dos textos. Então observem que essa já é uma característica que na produção do seu microconto você deve colocar a linguagem figurada, a utilização de recursos expressivos que nós já estudamos em aulas anteriores. Pode parecer fácil escrever um microconto. Como eu disse para vocês, é um texto curto, breve, mas mesmo sendo curto, ele precisa ter sentido completo, sugerir uma situação, tornar possível que o leitor entenda e imagine um contexto completo para o que está sendo contado. Porque por mais que no seu microconto não apareça o ambiente, que é um elemento da narrativa, o espaço, mas o leitor, ele vai sugerir um ambiente para aquele microconto. Então, o seu texto não tem como haver descrição detalhada dos elementos da narrativa. Essa possibilidade de leitura está para o leitor. Você, na sua escrita do microconto, deve apenas indiciar, sugerir, possibilitar que o leitor imagine, ele saiba, interprete toda a situação ali do microconto. Vamos ler outro microconto para vocês continuarem observando a linguagem, para se familiarizarem, como eu disse, com esse gênero e produzirem o microconto de vocês. Olha só o microconto. Aborrecida, bravejou. Que saco! A máscara! Olha só, gente, ela estava aborrecida, essa personagem que não é explicitada, e ela bravejou. Olha esse verbo de elocução. Ela falou com raiva. Que saco! A máscara! Qual é a possibilidade de sentido disso? Que em tempos de pandemia, nós temos que andar de máscara para onde vamos. Então significa o quê? Que a personagem esqueceu a máscara no lugar onde ela foi. E que é preciso retornar, voltar em casa, voltar no lugar onde deixou a máscara para poder voltar e fazer o seu percurso. Podemos entender algo que temos vivido constantemente, que é esquecer-se de pegar a máscara ao sair para lugares que exigem seu uso, como lojas e supermercados. Podemos imaginar que é alguém que está atrasada ou que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, esqueceu a máscara e se aborreceu, pois foi impedida de realizar uma tarefa. Então é isso, gente, não basta escrever pouco, é preciso contar uma história e precisa que essa história, com poucos elementos, faça sentido. Como eu já disse várias vezes para vocês, que o leitor desenvolva essa narrativa, sugira o que aconteceu com base no microconto que você escreveu. Agora a gente vai ler mais um microconto, vamos lá. Outro passo importante para essa produção é causar impacto no leitor, levá-lo a pensar sobre determinado assunto, se alegrar, sentir medo, assustar-se, entre outros. Aí o microconto que eu disse que nós iríamos ler. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. O que será que aconteceu com esse personagem? Que idade esse personagem tem quando o microconto diz que ele tinha uma vida inteira pela frente? E quando diz que o tiro veio por trás, qual é o fim desse personagem? Veja que com poucos elementos, mas esse microconto, ele te dá uma leitura e uma interpretação e você consegue preencher as lacunas que não vieram explícitas nele. O texto causa impacto ao nos fazer imaginar a cena de alguém sendo atingido por um tiro e expressa a rapidez com que o fato acontece e com que a vida passa. Assim, podemos resumir o planejamento da produção de um microconto da seguinte maneira. Agora, gente, serão listados como você deve criar o seu microconto, os passos que você deve seguir, porque para todo texto precisa de um planejamento para a produção dele. Então acompanhe esses passos que você deve pensar antes de escrever o seu microconto. Primeiro, escolher o tema que se quer abordar. Escolhido o tema, passo número 2. Selecionar palavras que possam sugerir o que o leitor precisa imaginar. Ponto número 3. Depois disso, escolhido o tema, selecionado as palavras, eleger o impacto que pretende causar.
4. Utilizar recursos como jogos de palavras, repetições, figuras de linguagem, para enfatizar as ideias. 5. Ser conciso. Sintetizar, escrever apenas o que é de fato o mais importante. Porque, como eu disse já para vocês, ele deve ter apenas 140 caracteres. Passo número 6. Ao terminar, fazer 3 perguntas que ajudarão a avaliar a narrativa escrita. Fez, planejou, então faça essas 3 perguntas. O que ela sugere? O que conseguimos inferir? Inferir é deduzir. O que conseguimos interpretar do microconto? O que o leitor sentirá ao fazer a leitura? Então, você deve pensar nesses passos para poder avaliar o seu microconto. Vamos ao exercitando. Como a nossa aula se trata de produção de microconto, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a leitura de mais um microconto, colocar uma manchete para vocês, vamos criar um microconto juntos. Depois disso, virá o exercitando, que vocês produzam o microconto de vocês em casa. Vamos lá. Vamos ver um exemplo de possibilidades de escrita a partir de notícias de jornal. Vamos supor que a notícia seja: desastres naturais mataram quase 30 mil pessoas em 2011. Gente, isso não é um microconto, é o título de uma notícia. Vamos criar um microconto a partir do título dessa notícia. Imagine as pessoas em casa, no trabalho, levando suas vidas normais e de repente uma enchente leva carros, derruba casas e prédios. Pense nesse contexto, né, do título, desastres naturais mataram quase 30 mil pessoas em 2011 e conte isso em um microconto. Aí as possibilidades que aparecem para vocês, 3 microcontos criados. E a água levou. Olha só, o que sugere esse microconto? Desastres naturais, não é? Agora, outro microconto criado a partir dessa notícia. Os tijolos que com força ergueu, a água com força derrubou. Outro microconto a partir dessa notícia. Os sonhos construídos ao sol, os sonhos destruídos ao chão. Então vejam que você pode criar vários microcontos com base em uma manchete. E é isso que você vai fazer. Olha a manchete que será dada para vocês criarem um microconto. Enchente em Rio Branco deixa 3.299 casas submersas. Então, pensando em todas as etapas, produza um microconto a partir dessa manchete. Depois de produzidos, encaminhe para os colegas, seus colegas via WhatsApp e peça que tentem imaginar o que aconteceu a partir da leitura da sua produção. Observe se eles conseguem entender que se trata da temática da enchente em Rio Branco e se as possibilidades de interpretação estão relacionadas a isso. Boa escrita. É isso, gente. Espero que vocês produzam em casa um microconto. E se vocês precisarem rever essa aula novamente, para saber os detalhes, as etapas de produção, analisarem novamente os microcontos, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!